Até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, temendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: também a este tem escolhido, também tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não os assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós conhecemos a palavra do Senhor no quesito em que se diz, desde Juiz até entrarmos em Samuel. Nós sabemos, irmãos, que Israel ficou 200 anos sendo dirigido por juízes, durante 200 anos, e depois ele foi ter um rei, que nós sabemos que o primeiro rei foi Saul. Irmãos, Eli e Samuel, como nós sabemos, foram os 2 últimos juízes de Israel. E depois veio, não pela vontade de Deus, o primeiro rei, que foi Saul. Porque Deus, ele reinava sobre Israel. Israel não precisava ter homem para reinar sobre ele, como tinham os caldeus, os filisteus e todos aqueles países que estavam em volta de Israel. Quem comandava Israel era Deus. Como é o Deus que nos comanda a nossa vida. Só, irmãos,
que o que acontece? Eles não queriam mais Deus na direção, eles queriam um homem, e isso entristeceu Deus, porque Deus fez grandes maravilhas àquele povo. Deus, quando estava na frente do povo de Israel, Ele tirou aquele povo do Egito, passou por dentro do Mar Vermelho, atravessou todo o deserto, derrubou as muralhas de Jericó. Quantas maravilhas Deus nos fez por aquele povo, quantas batalhas aquele povo, quando estava com Deus, ganhou. Houve derrotas? Houve, mas a derrota que houve foi quando o povo de Israel se virou contra Deus, porque em meia volta aquele povo abandonava Deus para adorar outros deuses, que eram deuses que eram feitos de barro, era um Deus feito de feno, era um Deus feito de ferro, não era Deus como Deus. Eram imagens, irmãos, que podia ter semelhança de qualquer coisa, mas tinham boca, mas não podiam falar. Tinham pernas, mas não podiam andar. Eles não poderiam fazer nada. E nosso Deus, irmãos, Ele não tem imagem. Ninguém vê o nosso Deus. Ele é a nossa imagem e semelhança. Ele é o eu sou. Porém, Ele é o Deus que faz na minha e na sua vida. E Ele é o Deus que fazia na vida daquele povo. Porém, irmãos, muitas das vezes nós temos as escolhas erradas. Nós escolhemos aquilo que nós achamos que é melhor para nós mesmos. Nós não escolhemos aquilo que Deus quer de melhor para nós. Irmãos, e assim Saul, ele é levantado a rei, ainda contra a vontade de Deus. Irmãos, a palavra vem dizer que até então eles não tinham um rei, e do nada, de repente, passa a ter um rei. Jesus também, irmãos, era rei. Ele não disse que ele era rei dos judeus. Não é Ele que reina sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos, irmãos, pela história, pela palavra, pelos evangelhos, que Jesus, Ele levou 30 anos para reinar. Não é verdade? A partir dos 30 anos Ele reinou na terra sobre os judeus, fazendo a obra dele até 33 anos. Foram 3 anos que ele teve na terra. Ainda que ele não fosse aceito como rei, quando ele morreu, tinha um epígrafe que estava em cima na cruz dele que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Porque, irmãos, eles podem não ter aceitado, mas a gente sabe que ele é rei e reina para sempre, e que seu reinado não tem fim. Amém? Glória a Deus. Mas o reinado de Saul teve um fim muito breve, foi muito rápido, porque ele foi o primeiro rei. Jesus teve 30 anos, mas ele foi direto, rapidinho. Samuel derramou o azeite sobre a cabeça dele, ele se tornou rei. Porém, irmãos, tudo que nós fazemos na vida é necessário a gente ter duas coisas: conhecimento e experiência. Porque não adianta você fazer alguma coisa sem ter conhecimento ou sem ter experiência. É necessário que nós tenhamos essas duas coisas. Essas duas coisas, unindo uma na outra, é que vai nos capacitar a fazer as coisas certas. Amém. É ter conhecimento, ter experiência e querer fazer as coisas certas. Saul, ele começou a deixar que a soberba e a vaidade entrasse dentro dele. A palavra vai dizer, irmãos, que Saul era um homem belo, vistoso, e ele tinha, mas não falava da sabedoria.
falava de quê? Da formosura. Quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro filho que se apresenta, o que a palavra vai dizer que ele tinha? Ele tinha beleza, era formoso, era um rapaz vistoso, forte, bonito. E que Samuel vai pensar? É esse. Ah, tá aí. Provavelmente é ele. E que Deus vai dizer? Não é esse. Porque Deus vai dizer para Samuel: você está olhando para a estatura, você está olhando para a beleza. Eu não. Eu olho para o interior. Meu Deus. A pessoa pode ser bela, porém, se o interior pode estar estragado. É verdade. Não tem nada para oferecer. Coisa linda. Não tem nada para dar. Glória E Deus conhece o meu e o interior de cada um de vocês. Meu Deus conhece o nosso interior. Nós podemos ter beleza, nós podemos ter uma sabedoria, podemos ter o que for, mas aquilo que está no tocante dentro do nosso coração, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, Deus sabe. Oh, Jesus. Não tem nada que seja escondido que Deus não saiba. Tudo que você pensa, que eu penso, antes até mesmo de nós falarmos, Deus já sabe o que nós vamos falar. Porque Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Irmãos, o que vai acontecer? Saul, por causa dessa soberba, por querer fazer as coisas do seu jeito, ele não queria fazer as coisas do jeito que Deus mandava, do jeito que o profeta falava. Ele queria fazer do jeito dele, como nós muitas das vezes fazemos do nosso jeito. Quando a gente quer tomar alguma decisão, a gente vem lhe perguntar para Deus. Se é de Deus a gente fazer, nós fazemos pelo nosso coração. Ah, eu não quero mais, então eu vou dispensar. Ah, não é isso que eu quero, então eu vou fazer. Nós sempre pensamos desse jeito. E o que nós fazemos, irmãos? Nós vamos atrás daquilo que nós achamos que é melhor para a gente. Como Samuel, ele achou que a beleza do filho mais velho fosse o que seria importante para ele e para o povo de Israel. Mas não era o que Deus queria. Não era o que Deus queria. O que Deus queria estava lá no campo e era o menor da casa. Porque Deus sempre ele procura o que é o menor, aquele que ninguém procura,